Começa agora mais um Papo Periódico. Hoje recebemos o escritor e professor, agora reitor, professor Miguel Sanches Neto. Olá, professor. Olá, Júlio. O professor Miguel assumiu a reitoria da UEPG há 19 dias e está à frente de uma universidade com 10.739 estudantes, 2.621 servidores, 955 professores e campos em Ponta Grossa, Telêmaco Borba e São Mateus. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui no curso de jornalismo debatendo a universidade. Então, professor, vamos para a primeira pergunta sobre o quadro de funcionários da UEPG. Segundo a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, hoje a UEPG tem um déficit de 213 servidores, 67 pedidos de aposentadoria e 100 vagas aguardando nomeação desde 2011. O que a UEPG pretende fazer para solucionar esses problemas? Essa é uma questão muito importante, vai ser o maior desafio não apenas da reitoria da UEPG, mas das reitorias das universidades estaduais, que é a recomposição dos quadros. Do ponto de vista legal, as universidades têm o direito dessa reposição automática, que são as famosas vagas de reposição. A cada 4 agentes universitários que se aposentam, apenas um vem sendo reposto. Então, o déficit é de 3 em cada 4. Então, nós já fizemos a primeira conversa com o secretário semana passada, com o secretário Décio Esperandil, e a gente vai estar pressionando o governo para que, primeiro, sejam efetivados aqueles agentes já concursados e que se abram novos concursos para a universidade. Nós somos totalmente defensores da abertura de concursos, porque entendemos que o concurso para servidor público ele é muito mais vantajoso tanto para a universidade, quanto para o servidor, quanto para a comunidade. Então, continuaremos pressionando o governo do estado no sentido de que sejam abertas novas vagas de concurso e que se faça a reposição preconizada pela lei. Agora vamos para uma questão mais estudantil, agora que tivemos a eleição do DCE, né? Desde o ano passado, as principais reivindicações dos estudantes foi a questão do preço do RU, que aumentou em 100%, a quantidade de bolsas permanência oferecidas pela universidade e a estrutura precária da casa do estudante. O que a sua gestão fará para atender essas reivindicações? Nós já estamos fazendo de imediato a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis. O processo de aprovação já está em trâmite, já fizemos toda a regulamentação e essa pró-reitoria de assuntos estudantis, onde estará a diretoria de ações afirmativas e diversidade, ela vai dar uma atenção especial a todas as pautas estudantis. Essa vai ser uma prioridade para nós. Eu tenho o orgulho de, na eleição passada e nessa eleição, ter vencido a eleição no segmento estudantil. Eu acho que eu tive a aprovação dos estudantes da UEPG e chego à reitoria com o compromisso de fazer políticas estudantis progressistas. Com relação ao RU, gostaria de lembrar que são de 600 a 800 pessoas que são isentas, estudantes que são isentos hoje do RU. Então, nós não temos nenhum aluno que esteja no CAD único que pague o RU. Então, o RU já serve hoje à população estudantil que mais necessita dele gratuitamente. Nós queremos ampliar essa gratuidade para permitir que os alunos que tenham dificuldade de permanência na universidade consigam fazer o seu curso aqui da maneira mais agradável possível, mais justa possível. Com relação às bolsas permanências, nós vamos ampliar essas bolsas permanências para o ano que vem. É bom dizer que o reitor que assume em 2018, ele já assume com um orçamento em 2019 que foi programado pela gestão anterior. Então, dentro desse orçamento da gestão anterior, dentro dos cortes que estão sendo feitos pelo governo do estado, contra os quais nós lutaremos, nós priorizaremos as bolsas permanências. Em relação a esse orçamento, o senhor avaliou que está como esse orçamento da UEPG? Ainda há muito recurso para a universidade ou a universidade tem que trabalhar com muito pouco? A universidade hoje está com um recurso comprometido com compromissos já assumidos. Alguns desses compromissos da gestão anterior, vou dar um exemplo, por exemplo, são compromissos com obras como o prédio do Pax e como outros prédios que não foram executadas essas obras, vão ter que ser abertas novas licitações
E nessas novas licitações, como o preço por metro quadrado subiu, a universidade vai ter que colocar aportes de recursos próprios nessas obras para poder terminá-las. Então isso compromete já os recursos próprios do ano que vem, na ordem de 1.200.000, né? Mas mesmo assim, nós já estamos cortando viagens administrativas, estamos cortando todos os tipos de despesa para priorizar aquelas questões que são fundamentais para a instituição. E entre elas está a questão da Bolsa Permanência. O senhor falou um pouco sobre a questão de cortes, né? Nós tivemos agora um episódio com os cortes das bolsas de pós-graduação, né? Uhum. O senhor falou durante a campanha que uma das metas seria a internacionalização da UEPG, uhum, e uma das questões seria a pós-graduação para ajudar nessa internacionalização. Como o senhor pretende implementar isso, essa imagem da UEPG para fora do Brasil, com esse cenário de corte de bolsas, com a questão de remoção dos testes de proficiência e até algumas reclamações que tiveram na UEPG em relação à falta de dinheiro para convidados de bancas, disputa de laboratórios? Como o senhor pretende fazer com essas questões para promover essa imagem? O corte de bolsas, ele é uma política do governo Temer que, felizmente, acaba no final deste ano. Então, primeiro, nós temos uma expectativa, temos uma crença de que o novo governo, seja ele qual for, ele virá com uma sensibilidade maior para a questão da pós-graduação no Brasil, porque o Brasil, como um país que está ocupando um espaço internacional nos últimos anos, ele precisa tornar mais robusto o seu sistema de pós-graduação. Então nós acreditamos que a partir do ano que vem haverá uma margem de negociação com o governo para a implementação de bolsas. O que a universidade pode fazer no âmbito do seu orçamento próprio, no âmbito das suas ações? É incentivar, isso nós já estamos fazendo, a entrada em projetos para que a UEPG participe de mais projetos e, portanto, crie uma válvula ou uma outra válvula para a internacionalização através de projetos. Do ponto de vista do seu próprio orçamento, nós criaremos incentivos, principalmente através do PROAP UEPG, que atinge diretamente o sistema de pós-graduação, alocando recursos que estavam destinados a outros fins na universidade para esses fins prioritários. Então esse é o âmbito da gestão do orçamento que a universidade tem. Mas o senhor acredita que a curto prazo é possível solucionar esses problemas de falta de dinheiro para bancas, a questão de laboratórios, a curto prazo é possível? A curto prazo, na UEPG, bem, esses são problemas históricos, não são problemas que se agravaram apenas. Eu acho que dá para minimizar esses problemas, solucionar não. Eu acredito que nenhum reitor, a não ser que o reitor seja mágico, soluciona os problemas do ensino superior no Brasil. E eu, felizmente, não sou mágico, né? Então, a gente vai minimizar esses problemas e dando para cada programa aquilo que lhe é devido dentro do montante do orçamento que cabe à universidade. Agora, em relação ao acontecimento da universidade, que foi a questão do bacharelado de História. O curso de História este ano não abriu vagas para o bacharelado, né? A universidade oferece cerca de 11 cursos de bacharelado. Há possibilidades agora que o senhor falou que o orçamento está curto e que precisa fazer ajustes, de que não se tenha outro curso de bacharelado que precisa ser cortado da universidade? Existe essa possibilidade? A reitoria não se envolve com essas decisões que elas são departamentais. A decisão de ofertar ou não ofertar o bacharelado foi única e exclusivamente do curso de História. Nós respeitaremos todas as decisões dos cursos. Faremos aquilo que o curso recomendar para a reitoria e para a administração, mas não nos envolveremos nessa questão. Então todos os cursos estão garantidos desde que os departamentos optem por isso. Nós não nos envolveremos nisso. Certo. Em relação a esse episódio do curso de História, o senhor acredita que foi uma medida tomada de forma coerente pelo departamento? Eu não acompanhei as discussões dentro do departamento, portanto não posso opinar. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que respeitaremos a decisão do curso de História. Ok. Em relação ao início da sua gestão, houve um episódio que aconteceu no hospital universitário,
envolvendo uma funcionária e o diretor do hospital. Acabou vazando um vídeo em que o diretor do hospital acaba, de certa forma, destratando a funcionária de carreira da Secretaria do Estado. O site da UEPG até abriu espaço para uma nota da reitoria, dando a opção do diretor se defender em relação ao acontecimento. Por que a UEPG tomou esta medida e o senhor acredita que a sindicância agora instaurada vai resolver esse problema? Bem, primeiro, o episódio não aconteceu na minha gestão, aconteceu na gestão anterior. E o funcionário, no caso, o diretor, estava num cargo na direção do hospital, nomeado pelo diretor anterior. Ele foi nomeado na nossa administração para um outro cargo, que é um cargo de manutenção predial. E ele estava na administração anterior como numa diretoria de recursos humanos. Bem, dito isso, nós abrimos a nota não para que o diretor se defendesse, e foi uma decisão que não foi minha, foi uma decisão do próprio hospital, para que ele explicasse o que havia ocorrido. Nós acreditamos que, primeiro, devemos dar amplo direito de defesa para todas as partes, né? E isso nós vamos dar, e ao final da sindicância, a universidade vai tomar uma decisão administrativa em relação a esse episódio. É muito importante a gente lembrar que uma administração não é uma página de Facebook, que a gente diz tudo o que quer na hora e depois a gente silencia. A administração ela tem que seguir um trâmite legal, e esse trâmite legal foi seguido e nós continuaremos seguindo. Com relação, então, a esse episódio, nós achamos que a vítima tem o direito de defesa, nós vamos dar, tem também o direito de proteção, o nome dela nós não o veiculamos em nenhum momento, tentamos tomar todas as medidas, logicamente que foi no primeiro dia da nossa administração que isso ocorreu, né? E foi um pouco tumultuado, mas acreditamos que a cada episódio nós nos tornaremos mais contundentes na nossa ação. Nós queremos dar as respostas mais rápidas possível, mas sempre respeitando os direitos de todos os envolvidos, né? O amplo direito de defesa. Certo. Em relação ao Museu Campos Gerais, né, que agora está nesse trâmite de voltar à sede do antigo fórum. Faz 15 anos que o Museu Campos Gerais está na sua sede temporária. Somente a primeira etapa da restauração do antigo fórum foi concluída, segundo o último diretor do museu. O novo diretor, o professor Newton C. Chaves, ele afirmou em entrevista que o museu enfrenta ainda problemas de estrutura e de falta de funcionários, que essa situação, de certa forma, está afetando os próprios servidores e visitantes. Quais os planos o senhor traçou para atingir o funcionamento pleno do Museu Campos Gerais? Bem, Júlio, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o restauro da primeira fase do museu fui eu que fiz quando pró-reitor de extensão, de 2006 a 2010. Fizemos o projeto de restauro, contratamos uma empresa de Porto Alegre e eu consegui pessoalmente, numa ação junto à Caixa Econômica, que a Caixa Econômica destinasse uma verba para o restauro do museu. Não posso responder pelas administrações anteriores. De lá para cá, não sei quais ações foram feitas. O que nós combinamos com o professor Newton C. é um trabalho intenso para a gente concluir o restauro, que não é reforma, da sede histórica do Museu Campos Gerais. Do ponto de vista administrativo, já alocamos servidores e professores no museu, atendemos a solicitação do professor Newton C., servidores especializados na área de museologia e que já estão trabalhando lá. Também já destinamos equipamentos para o museu e estamos repondo os quadros do museu. O museu terá prioridade na nossa administração porque nós temos uma sensibilidade para essa questão histórica, uma sensibilidade para com a cultura regional. Pode ficar tranquilo, eu garanto que na nossa administração o museu será tratado de maneira muito mais digna do que ele vem sendo tratado. Certo. Agora vamos falar em relação ao EPG com a cidade. De acordo com a comunidade acadêmica, a participação do EPG nos conselhos municipais da cidade tem deixado a desejar um pouco. Por exemplo, no Conselho Municipal da cidade, né, um dos principais conselhos que temos no município, o representante da UEPG faltou em 9 reuniões
que dá mais ou menos 9 meses de ausência nas reuniões do Conselho. Como vai se dar essa participação da UEPG nesses conselhos na sua gestão? Efetiva. Nós já nomeamos algumas pessoas, nomeamos a professora Nisiane e o professor Leonel Brizola, que vai participar de dos conselhos, e nomeamos o professor Newton Si para o Conselho de Cultura. Enfim, a gente vai ocupar todas as cadeiras que cabe à universidade de forma efetiva. Achamos extremamente importante que a universidade esteja representada e que ela possa ajudar a definir os rumos da nossa região. Em relação à cidade ainda, está sendo discutido o plano diretor e o plano de mobilidade, que a Prefeitura de Ponta Grossa retomou essa discussão que começou em 2016. A UEPG, de certa forma, tem contribuído com essa discussão do plano diretor, plano de mobilidade. O que o senhor já sabe que foi contribuído da universidade para esse plano? Com relação às outras administrações, eu não sei, não acompanhei. Com relação à nova administração, ficará a cargo da professora Nisiane Madaloso, que é arquiteta e urbanista e que tem um amplo conhecimento dessa questão. Temos certeza que ela dará uma contribuição importantíssima para a cidade. Certo. Agora uma última pergunta em relação às eleições de forma geral. Em uma entrevista que o senhor deu na imprensa da cidade, o senhor afirmou que a UEPG precisa estreitar os laços com os políticos da cidade. Neste ano temos eleições para deputado estadual, deputado federal, governador, enfim. A sua gestão já estabeleceu algum tipo de parceria com algum desses candidatos? E qual a expectativa o senhor tem em relação ao governo do estado, aquilo que o senhor espera do governo do estado com as universidades? A reitoria da UEPG, como nós também falamos na campanha, não vai se envolver em eleições. Eu não sou filiado a nenhum partido, né? Ao contrário de outras administrações e de outros candidatos à reitoria, e nós não nos envolveremos em nenhum processo eleitoral direto. Logicamente que cada um de nós tem vai votar em determinados candidatos, mas nem vou revelar quem são os meus candidatos. Não estou trabalhando para nenhum candidato. O professor Everson Krum também não está trabalhando para nenhum candidato. Ao fim das eleições, nós vamos buscar os eleitos e vamos fazer um grande pacto em prol da UEPG. Esse pacto é um pacto de administração e de investimento na educação, mas ele só será após as eleições. Como reitor da UEPG, a reitoria está aberta à visita de todos os políticos, né? Estamos completamente abertos para recebê-los, mas não nos envolveremos na campanha eleitoral, até para que depois possamos conversar com todas as lideranças políticas da cidade. Em relação à expectativa do senhor com o governo do estado? Me preocupa muito a questão da valorização do ensino superior. Existem propostas que são mais progressistas de valorização da universidade como uma agência de desenvolvimento regional, e existem propostas que são mais conservadoras em relação até à extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós acreditamos que a universidade tem que ter prioridade, a universidade pública estadual tem que ser prioridade nas pautas desses candidatos. E como associação, né, aí participando da Associação Paranaense das Universidades, né, a APIESP, a gente vai entregar uma carta para cada um dos candidatos ao governo do estado, fazendo essas ponderações de que a universidade seja valorizada. Então haverá uma ação institucional, né, das universidades. Conversamos a semana passada com o reitor de Maringá, com o reitor eleito da UEM, com o reitor de Londrina, com o reitor da Unicentro, com o reitor da UEMP, e vamos entregar uma carta coletiva para cada um dos candidatos. Agora só uma última que me ocorreu aqui. Na questão das eleições ainda, o senhor acredita que o governo do estado ele tem, de certa forma, prejudicado as universidades públicas nas últimas gestões, e se essas atitudes do governo, das gestões que passaram, qual contribuição o senhor acredita que ainda se pode manter e que o senhor vai defender nessas eleições? Bem, eu acho que os investimentos em educação, de uma modo geral, foram muito prejudicados nos últimos anos e, consequentemente, os investimentos nas universidades também. Nós sempre defendemos um maior investimento
E esse maior investimento não é ampliar o que está previsto em lei, é apenas cumprir o que está previsto em lei, né? Então entendemos que esse é um momento em que a universidade tem que ocupar, as universidades têm que ocupar o seu lugar nesse panorama político e exigir esses investimentos. Esperamos que isso ocorra e lutaremos para que isso ocorra. Em outros momentos políticos paranaenses, nós vimos que a universidade teve um papel muito importante. Vou citar apenas um programa, sem citar a administração, foi o programa Universidade Sem Fronteiras, que mostrou que a universidade poderia ter um impacto, e teve um impacto na comunidade, que foi fundamental. Então entendemos que é nesse caminho, né, dessa ação do governo de investimento, para que a universidade possa cumprir o seu papel junto à comunidade. Certo, muito obrigado, professor, pela presença. Gostaria que o senhor fizesse considerações finais, se desejar. Sim, eu que agradeço o convite, fiquem sempre à disposição para nos convidar, estaremos debatendo a universidade em todos os espaços. Bom, esta foi mais uma entrevista do Papo Periódico. Voltaremos na próxima semana com mais um convidado especial. Até a próxima!